Por que as torres de transmissão têm formatos diferentes? Se você já pegou a estrada para viajar, com certeza já viu aqueles gigantes de aço que cortam o horizonte, carregando os cabos que levam a energia para as nossas casas. Elas estão por toda parte, cruzando montanhas, vales e áreas urbanas. Mas se você olhar com um pouco mais de atenção, vai perceber algo curioso. Elas não seguem um padrão único. Algumas são largas e robustas, outras parecem mais finas e são seguradas por cabos finos presos ao chão. E há aquelas que parecem verdadeiros quebra-cabeças de metal. Mas você já se perguntou por que, em uma mesma estrada, cruzamos com estruturas que parecem tão distintas entre si? Hoje vamos mergulhar nos detalhes técnicos que definem o design dessas torres e entender que cada curva no metal e cada ângulo de inclinação tem um motivo matemático e funcional muito bem definido. Para começar a entender essa variedade, precisamos primeiro compreender o que uma torre de transmissão realmente faz, além de apenas segurar fios. O objetivo principal de uma linha de transmissão é transportar eletricidade em tensões altíssimas, que podem chegar a 500 mil volts ou até mais. Nessa tensão, a eletricidade tem uma tendência natural de buscar o caminho mais curto para o chão. Por isso, a primeira função da torre é garantir uma distância segura entre os cabos energizados e o solo, além de manter os próprios cabos afastados uns dos outros. O formato da torre é, portanto, o resultado de uma equação que equilibra a segurança elétrica com a resistência mecânica necessária para suportar toneladas de cabos sob o efeito de ventos, chuvas e variações térmicas. O tipo mais comum que encontramos nas paisagens brasileiras é a chamada torre de suspensão. Como o próprio nome sugere, a função dela é apenas suspender os cabos em trechos retilíneos na linha. Nessas torres, os isoladores, aquelas peças que parecem pratos empilhados, ficam pendurados verticalmente. O esforço principal que essa estrutura suporta é o peso dos cabos e a pressão lateral do vento. Como ela não precisa lidar com grandes forças de tração longitudinal, ou seja, o cabo não está puxando a torre para frente ou para trás com força total, ela pode ser mais leve e econômica. É por isso que em longas retas vemos várias torres seguidas com esse mesmo formato mais fino e simplificado, pois o objetivo aqui é apenas manter a altura de segurança em relação ao solo. No entanto, o cenário muda completamente quando a linha de transmissão precisa fazer uma curva ou chegar ao destino final. Nesses pontos, utilizamos a torre de ancoragem, também conhecida como torre de ângulo. Diferente da torre de suspensão, onde os cabos apenas passam por ela, na torre de ancoragem os cabos são interrompidos e amarrados com força total à estrutura. Você pode até notar que os isoladores nessas torres podem ficar na posição horizontal, alinhados com os cabos. Isso acontece porque a torre precisa suportar a tensão mecânica gigantesca do cabo tentando puxá-la para o lado da curva. Mas como uma estrutura tão esguia consegue suportar toneladas de cabos balançando ao sabor dos ventos fortes? A resposta está na robustez. As torres de ancoragem são muito mais pesadas, possuem uma base mais larga e usam muito mais aço para garantir que a linha permaneça estável, mesmo se um cabo se rompa em um dos lados. Além da função de suportar curvas, as torres de ancoragem desempenham um papel vital na segurança de todo o sistema, agindo como um ponto de parada. Imagine que uma das linhas de transmissão de centenas de quilômetros fosse composta apenas por torres de suspensão leves. Se uma torre caísse, ela poderia puxar a próxima, criando um efeito dominó catastrófico por quilômetros. As torres de ancoragem são inseridas estrategicamente a cada poucos quilômetros para interromper esse possível efeito, servindo como uma âncora real que segura o restante da linha em pé caso ocorra um acidente em um trecho específico. É uma engenharia de prevenção que garante que um problema local não se transforme em um apagão regional de grandes proporções. Um modelo que chama muito a atenção pela sua estética diferenciada é a torre estaiada. Você já pode ter visto uma torre dessas que parecem com um V ou um Y invertido, equilibradas sobre uma base única e presas ao chão por cabos de aço finos que saem das suas extremidades. Essas torres são uma obra-prima da economia de materiais. Como os cabos de aço
os chamados stais, absorvem a maior parte dos esforços laterais do vento e da tração, a estrutura central de metal pode ser muito mais leve. Elas são ideais para terrenos planos e vastos, onde o transporte de grandes peças de aço seria caro e difícil. A torre estaiada é fácil de montar e muito barata, mas tem um porém. Ela exige uma área de terreno muito maior para que os cabos de fixação possam ser ancorados no solo com segurança. Em contrapartida, quando o espaço é limitado, como em áreas próximas a cidades ou em regiões de relevo muito acidentado, a engenharia recorre à torre autoportante. Este é o modelo clássico de treliça que se sustenta sozinha sobre 4 pés de concreto. Ela não precisa de cabos externos para ficar em pé, o que permite que sejam instaladas em corredores de passagem mais estreitos. A torre autoportante é extremamente versátil e pode ser projetada para alturas monumentais, sendo a escolha preferida para atravessar rios largos ou vales profundos. Embora consuma mais aço do que a estaiada, sua durabilidade e a menor exigência de área de solo compensam o investimento em locais onde a terra é cara ou o acesso é restrito. A escolha entre esses 4 tipos não é aleatória e envolve um estudo profundo de logística e geologia. Por exemplo, o tipo de solo determina como será a fundação. Em solos rochosos, é mais fácil ancorar os cabos de uma torre estaiada, enquanto em solos arenosos ou moles, uma torre autoportante com fundações profundas de concreto pode ser a única solução viável. Além disso, a engenharia precisa considerar a corrosão. Em regiões litorâneas, o salitre ataca o aço rapidamente, exigindo processos de galvanização a fogo mais robustos ou até o uso de formatos que facilitem a manutenção e a pintura protetora ao longo dos anos. Cada detalhe, desde a espessura das cantoneiras até o tipo de parafuso utilizado, é pensado para que a estrutura dure pelo menos 50 anos sem falhas críticas. Outro fator fascinante é a influência do vento no design. Você já reparou que as torres são sempre vazadas, cheias de espaços vazios entre as barras de aço? Isso não é apenas economizar metal. Se a torre fosse uma coluna sólida, a força do vento contra ela seria tão grande que a fundação precisaria ser imensamente maior e mais cara. Ao usar o sistema de treliças, a engenharia permite que o vento passe através da estrutura com pouca resistência, reduzindo drasticamente a carga mecânica. É o mesmo princípio que vemos na Torre Eiffel. A transparência ao vento é o que permite que estruturas tão altas permaneçam leves e estáveis mesmo durante tempestades severas. Por fim, a evolução dos materiais também tem trazido novos formatos para as nossas paisagens. Recentemente começaram a surgir os chamados postes troncocônicos de aço, que são colunas únicas e lisas, muito parecidas com os postes de iluminação gigantes. Eles são usados principalmente em áreas urbanas, porque ocupam pouquíssimo espaço no chão e têm um impacto visual menor, sendo considerados mais modernos. Embora sejam mais caros de fabricar e transportar devido ao seu peso concentrado, eles mostram como a engenharia está sempre se adaptando às necessidades da sociedade, buscando equilibrar a eficiência técnica com a harmonia visual e o uso inteligente do espaço disponível. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, qual desses modelos você mais costuma ver quando viaja pelas estradas do nosso país? Já sabia o motivo delas terem formatos diferentes? Deixe sua resposta aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Aqui do lado tem 2 opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.